Maravilha, bênção demais. Amém, querido? Vamos caminhar em mais algumas águas, né? Vamos discernir esse tempo e vamos vivenciar aí esse momento assim extremamente importante, das palavras mais sérias, né? Não mensurando que alguma não é séria, né? Mas assim extremamente importante, porque ela valida, na verdade, ela é a estrutura da validação de um homem. Todo homem, ele é validado a partir das suas características, seus caracteres. E a origem dessa palavra é caráter, né? Posicionamento, homens posicionados 2, tá? Aquela hora que você pegou aí, show? Acho que está tudo certo, né? Com a projeção. Perfeito. Pois não? O valor do material, obrigado. Olha, gente, cada livro é R$35, tá? Acima de R$100, você levando um material de cada lá, pode parcelar 2 até em 3 vezes. E a nossa apostila lá, que é uma apostila do meu seminário, porque eu rodei o seminário aqui em São Gonçalo, no Ministério Manancial. E aí ficou ali umas apostilas, é muito bom para estudo. Fantástico, é meu seminário. Então você pode adquirir ali, a apostila é apenas R$20, levando um material de cada lá. O irmão lá vai parcelar, pode parcelar até em 3 vezes, tá? R$35. Tem lá o Pix, tem a máquina de cartão. Então abençoa a gente lá. Sei que homem, né? Homem não é bom para comprar livro. A gente traz o material, você pode aí hoje, quem sabe, já surpreender a esposa com presente. O livro Colocando a Casa em Ordem é muito bom para ler em família, tá? O livro Discernindo a Visão Familiar, que é a ministração de amanhã. Eu vou pregar para a família. Eu vou ministrar a introdução desse livro, Discernindo a Visão Familiar. É um livro assim que eu me dediquei muitos anos para escrever ele. Fala de bastante conceitos sobre a família, caminhos da restauração. E o livro de feridas, repito que é o livro que eu mais tenho vendido hoje, que já está diagramando que é o meu próximo lançamento, que é o 2, que é discernindo a geração, na verdade é geração adoecida, discernindo as doenças, né, os adoecimentos, as marcas que destroem essa geração. É um livro onde eu estou falando muito sobre rejeição, é o meu próximo livro. E o Lidando com as Feridas, que é o meu seminário, é o livro que eu mais vendo hoje, porque lá fala dos processos de restauração emocional. Eu falo lá sobre melancolia, amargura, ansiedade, ferida do divórcio, ferida do adultério, ferida do sexo antes do casamento, né, vício pornográfico. E trabalho uma boa parte dele falando sobre rejeição, né, a maior ferida dessa geração hoje é esse sentimento da rejeição. Amanhã eu vou falar um pouco, querido, não entrou nesse primeiro livro, mas vai entrar no segundo, que é o SID, né, a Síndrome da Infância Desprotegida. Então, querido, não falte amanhã, eu quero reforçar aqui o que o pastor Cristiano falou. Não falte aqui amanhã, vem ter comunhão aqui pela manhã, traga a sua família, vem com a esposa, convide irmãos, parentes. É uma mensagem também evangelística. Então, vou falar sobre a restauração familiar. Então, será muito bom você viver esse tempo, porque hoje, querido, é a família, tá? É a família, não tem outro ambiente onde a gente tem que se sentir mais seguro do que na família. Então, o irmão veio aqui pedir para a gente reforçar, agradeço aí o carinho dos irmãos. Então, esteja com a gente aí, adquira o material, dá de presente, tem lá uma sacolinha bem legal que eu produzi, leva de presente para alguém, tá bom? E detalhe, os meus livros têm perguntas e respostas para participar mesmo com a família, tá? Muito obrigado aí pelo carinho. Nós vamos dar continuidade, né, nesse conteúdo. Homens posicionados. E é muito bom falar. Eu sei que não é fácil ouvir certas coisas, não é. Mas nós precisamos passar por certo confronto. Se você for parar, né, até na introdução aqui do pastor a respeito da oferta, se você for reparar a questão de Caim e Abel, né, a oferta de Caim foi até maior, porque, né, um era de animais, o outro era de agricultor, né, então provavelmente a quantidade era maior. Mas há uma diferença, né, de um legado deixado, né? Tanto é que o próprio Deus fala: Caim, onde está teu irmão?
A voz dele me clama da terra. Então, Caim estava vivo, ele tinha fala, mas foi a voz de Abel que Deus escutou. Caim tinha fala, tanto é que ele fala para Deus, né? Mas, o que eu tenho com isso? Quer saber do meu irmão? Mas o problema é seu. Que eu tenho, eu sou guardador dele por acaso, eu sou aqui o protetor dele. Então Caim tinha fala. E ele estava vivo. Mas Abel estava morto. Mas ele não perdeu a sua voz. Então tem muito marido que fala dentro de casa que não tem voz. E precisava de um confronto. Caim rejeitou o confronto. Ele rejeitou o confronto de Deus. Porque não é fácil passar por isso. Você olhar para você e falar, cara, eu estou fazendo isso. Não é fácil ouvir. Não é fácil, querido. Não é fácil ouvir, às vezes, confronto da esposa. Meu irmão. Eu costumo falar, eu tenho medo de duas pessoas. Uma não é pessoa, né? É a divindade. Eu tenho medo de Deus e da minha mulher, meu. Minha mulher, eu vou falar para você. Que minha mulher, assim, ela é muito íntegra, né? Claro que é um ser humano, mas só que minha mulher tem uma personalidade igual do pai dela, sistemática. Sabe aquela pessoa que só fala o que deve falar? A pessoa... Mas e quando a minha mulher vem confrontar, meu irmão, vou falar para você. Duro. Duro é para ti lutar contra esse agrilhão. Duro é para ti, Adriano. É minha esposa. Mas se tem um lugar, querido, que nos molda, que nos ajusta, que confronta caráter, é esposa. É casamento. Casamento é pressão para mudar caráter. Então não é fácil ouvir certas coisas. Mas se a gente for analisar, vou fazer um ponto assim até a psicologia fala, né? 3 coisas que todo ser humano, independente de cor, raça, língua, tamanho, ele tem. O ser humano é formado pela personalidade, pela identidade, pelo caráter. Então, assim, mais uma vez, vocês vão perceber, mais uma vez, o trino. Personalidade, a persona, é a pessoa. Por isso que hoje já estão estudando aí, já confirmam mais de 10, né, transtorno de personalidade. Né? Por quê, querido? Porque a personalidade, ela vai sendo construída a partir dos relacionamentos estabelecidos dentro de casa. É ali que a pessoa é construída. Essa persona forma o idem, de identidade. Então, a partir da minha pessoa, eu vou descobrindo quem eu sou. E a minha identidade vai estabelecendo o meu caráter. Que vem de caracteres, escrita. É as características do Adriano, que fala da sua identidade, provando como foi construída a sua personalidade. Então é a pessoa formando o idem para ter a identificação dos caracteres. Por isso eu quero falar de caráter. É importante a gente falar disso. Porque tudo isso, ao mesmo tempo que eu estou sendo formado, claro que processos muitos já viveram, né? A gente teve a personalidade destruída, né? A persona, porque não teve exemplo, teve modelo, não teve pai, viveu no mundo, aí converteu e buscou essa persona, essa pessoa transformada, para poder encontrar o que? A sua identidade em Deus, para mudar dentro de casa. Só que ao mesmo tempo que eu construo a minha, estabeleço, eu vou formando um outro serzinho do lado, que é a minha filha. E os demais que têm aí filhos, né? Então, querido, essa estrutura precisa ser avaliada. Porque a personalidade, sendo aí construída, formando a identidade, para definir os caracteres. Então, querido, as nossas características falam da gente. E aí, nisso tudo, quando você chega a uma idade, né? Não importa qual, vai juntando esses 3, vai formando o quê? Você vai se tornando uma pessoa madura, que é a maturidade. É maduro mais idade, maturidade. Então, querido, se eu não for tratado no meu caráter, eu vou permanecer como uma pessoa medíocre, eu vou permanecer uma pessoa infantil, infantilizada, né?
Scott, inclusive, fala sobre isso, vocês vão aprender muito isso na EFOL, são os adolescentes, são os bebezões de 80 quilos. Hoje, já se estuda aí que a adolescência para o homem está chegando aos 43 anos, gente. E para a mulher, 37. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Por quê? Porque o pai não está tendo, os pais, não estou falando para homens. O homem não está tendo uma estrutura pessoal, persona, né, pessoa, para estabelecer um item. O que é o item? Né? Copia, querido, anote isso na sua vida. Os nossos filhos absorvem tudo da gente, tudo do Adriano. Mãe, eu vou falar para a família, eu estou falando para homens, é claro que a esposa entra, tá? A mãe entra, mas eu estou falando para homens. Tudo do Adriano a Isabela absorve, bom ou ruim. E isso vai estabelecer o quê? A persona Isabela, para formar o idem, a identidade da Isabela, para amanhã ela apresentar para a sociedade o seu caracteres, a sua escrita, o que se escreve a respeito de. Isso é caracteres. É o que eu posso escrever de caráter, características. Nós vamos entrar nessa palavra. Para falar de caráter, eu gostaria muito de estabelecer a importância dessas características na palavra de Deus. Né? Olha só que texto muito bom de Gênesis. Eu gosto desse texto, desse versículo, né? Pois eu o escolhi. Nós temos aqui já, né? Claro que há um contexto anterior, tem um pois ali, um advérbio de ligação. Pois eu o escolhi. Nós temos aqui o quê? Deus falando para Abraão, entenda uma coisa, Abraão, eu já te escolhi. Já falou lá atrás, né? De ti, né, serão benditas todas as famílias da terra. Então eu te escolhi. Só que aí ele estabelece o porquê, do porquê. Lembra que eu falei, primeira coisa que eu falei. Aqui nós vamos caminhar sobre as águas para responder os porquês da vida. O porquê, vamos falar do Brasil, né? Porquê junto, porquê separado, porquê com acento junto, porquê com acento separado. É os porquês. Então eu falei assim, agora eu vou te falar por que eu te escolhi. Para que ordene. Para que haja uma ordem, uma ordenança. Que ordem é essa, pastor? Para que ordene os seus filhos e toda a sua casa. Abraão, eu te escolhi. Então nós, homens, que aprendemos aqui a responsabilidade, homens fortes, homens firmes. Vamos lá todo mundo? Homens fortes, aí você fala homens firmes, vamos lá, todo mundo. Homens fortes e homens só vocês. Ok? Homens fortes e homens firmes. Por quê? Porque essa firmeza de responsabilidade vai produzir o quê? A certeza do caráter. Vou repetir devagar. A firmeza, pastor Marquinho, da responsabilidade, pastor Felipe, vai produzir a certeza do meu caráter. Então eu nunca, ou alguém, né, nunca vai ter dúvida do meu caráter, porque o Adriano não tem dúvida de quem ele é. E para o Adriano não ter dúvida de quem ele é, foi produzido que a sua pessoalidade, a sua personalidade. Então isso precisa ficar claro. Responsabilidade fala da pessoa e do idem. Para poder formar o quê? Caráter, que é a certeza do caráter, certeza das minhas características. Então ele está falando aqui, ó, eu te escolhi. Então nós fomos escolhidos com um propósito. Para ordenar, colocar ordem na vida dos filhos, ordem aos seus filhos e toda a casa, que se conservem no caminho do Senhor. Lembra lá o primeiro versículo? Temor do Senhor e andar em seus. Qual foi as duas coisas que primeiro que o homem tem que ter, que eu falei que não é negociável? O homem tem que ter o quê? Do Senhor tem que ter temor, e ele tem que o quê? Andar nos caminhos. E ele está dizendo aqui, ó, porque se eu ando, eu sou modelo, eu sou identidade, para falar para a minha geração que eles também, aqui ó, ordene aos seus filhos e a toda a casa, que se conservem, aonde? No caminho de quem?
conservar, mais uma vez voltando àquela palavra de sal, conservem, que haja uma estabilidade, que haja um propósito definido, conservando no caminho. Ele continua dizendo, fazendo o que é justo e direito, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. A promessa só vai se cumprir na minha casa a partir da minha postura, da minha conduta de caráter. Entenda isso, homem. Você foi escolhido para dar ordem, para colocar ordem, para organizar, para ordenar aos filhos e à casa. Essa palavra não é para mulher, irmão. Não é. Essa palavra é para nós, é para mim e para você. Eu fui escolhido com o propósito de organizar, de ordenar, de dar ordem aos meus filhos e a toda a minha casa. Com o propósito de quê? De andar nos caminhos do Senhor, e não só isso, conservem. E nós vamos ver em outras expressões, Deuteronômio, se eu não me engano 6, Êxodo 34, falando o quê? Provérbios que nós lemos, ensina a criança no caminho. Se você for olhar Deuteronômio 6, se eu não estiver enganado, e Êxodo 34 está dizendo, olha, eu sou um Deus zeloso, que visito e castigo os filhos pelo pecado de quem? Dos seus pais. Eu sou zeloso com isso. Então, conservar no caminho, querido, é ensinar, como eu li no tempo anterior. É ensinar de dia, de tarde, de noite, antes de dormir, dormindo e quando acordar. Sentado em casa, andando no caminho, dormindo, antes de dormir, acordado, quando acordar. Por quê? Porque isso conserva. E aí vem, né? Somente Provérbios que fala. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando cresça o que? Não se desviará dele. Por quê? Porque ele vai o quê? Ele vai o quê? Conserva, ele vai conservar a vida dele aonde? No caminho de quem? Então aonde eu tenho que conservar meu filho? Minha filha? Minha geração? Minha liderança? Em Cristo. Por quê? Eu sou o A e a ponto. Então Cristo em casa é caminho estabelecido. Repita comigo, Cristo em casa, caminho estabelecido, vida conservada e verdade praticada. Eu sou o caminho estabelecido, a verdade praticada para que a vida seja estabelecida, amém? Então, querido, dentro disso, nós vamos trabalhar com esse tema que é desafiador. É desafiador lidar com as estruturas moral do caráter. Querido, se tem algo que é desprezível em qualquer lugar, é uma pessoa mau caráter. Pessoa mau caráter que você não tem confiança. E nós temos que aprender a lidar, porque a nossa carne pende para o pecado, para a coisa errada, meu irmão. Pende para o negócio errado. Normalmente queremos sair ganhando em tudo quanto é coisa, qualquer negócio, a gente quer tirar vantagem. A nossa carne pende para o erro. Por isso que é lidando. A palavra lidando, se você for procurar aí as origens, né, se você for conjugar a palavra, o verbo, né, lidar, lidando, ele está no gerúndio. E ele se encaixa no presente contínuo. Ou seja, continuamente eu preciso sempre trabalhar com o meu caráter. O que Paulo fala aí, né? Tem N versículos que falam que o homem, querido, deseja o pecado. Essa carne está morta. É vigiar mesmo quanto à pornografia. Querido, um dos maiores feridores de caráter hoje é a pornografia. Querido, assim, na boa, assim, eu vou ser bem franco com vocês.
Eu trabalhei quase 20 anos com telecom. Eu cheguei a trabalhar na Oi, querido. O meu último emprego foi na Oi. Eu trabalhei para todas as operadoras de uma só vez. Eu prestava serviço para todas elas. E aí eu trabalhei na Oi, foi meu último emprego, lá do Mato Grosso, ela me contratou. Querido, eu participava de grupo que tinha quase 2.000 pessoas. Grupo de trabalho. Eu fazia projeto no Sul, eu estava no grupo de trabalho do Sul. Centro-Oeste, que era onde eu mais trabalhei, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Mas trabalhei muito no Nordeste, no Sudeste. Sudeste foi o menos que eu trabalhei, mas trabalhei muito. Foi o menos. Então eu participei desses grupos tudo. Normalmente, o supervisor, o gerente, o gestor faz o grupo de trabalho. Aí sempre tem um quarta-feira, um cueca frouxa e um calça rasgada que faz o quê? Faz o grupo da bagunça, da baderna, da pornografia, da mentira, aquele grupo paralelo, que não é para trabalho. Querido, não tem um que eu ficava. Aí eles me colocavam de novo, eu pegava e saía. Aí um colega de trabalho, ô Adriano, nós estamos pondo você, cara, eu não entro nesse. Ah, por quê? Porque eu falei, cara, meu celular, a senha lá em casa é uma só. Tem hora que eu estou no computador, meu irmão, igual estava falando, acho que eu não sei se eu falei, acho que foi com o Vitor. Não sei se eu falei, foi com você que eu falei que eu estou escrevendo 3 livros hoje, não foi, Vitor? Vindo para cá, falei, rapaz, acordei 6:30 da manhã hoje, meu irmão. Revisando a minha ministração, ainda teve erro de português, 2. Um pastor Cristiano viu, acho que os irmãos viram, ambiente com H, meu irmão. Aí tem que estar morto, que maconha foi essa que eu fumei, meu irmão? Ambiente com H, meu rapaz. Acho que eu fiquei com tanto homem na cabeça. Cuidado, não vai pensar. Entendeu? Homem posicionado, calma aí, meu irmão. Aqui é hétero ao quadrado. Né? E aí, pô, rapaz, ambiente com H. E, rapaz, eu falo pra você, ô maconha estragada, meu irmão. Então, o que eu estava falando mesmo? Eu escrevi 6:30 da manhã, meu irmão. A redatora me passou mensagem ontem, 1h da manhã, terminou a capa do livro para homens, e pastor, escolhe aí, eu preciso diagramar, eu fiquei de entregar para o senhor até dia 20. Rapaz, eu fui revisar para ver se estava tudo certo, a capa, nome, escrevendo, terminando o meu livro para casamento, um livro só para casais, né? Casamento sem volta, uma via de mão única. E também concluindo, que já concluí, na verdade, estou revisando esse livro de traumas, né? Geração ferida, marcas que destroem essa geração. E revisando, querido, não para. Isso faz parte daquilo que nós estamos vivenciando. Se eu não parar para lidar com algumas coisas, querido, a gente vai vivendo, tem hora que você passa sem perceber. Temos que ter uma estrutura moral e uma postura, um posicionamento para lidar com isso. Maneira como trata as pessoas. Então, querido, eu saía desse grupo ao ponto que eu falei, cara, se vocês me colocarem de novo, eu vou bloquear. Minha filha atende. Tem hora que eu estou tão agitado. Ela fez, filha, vê quem passou mensagem aí. Filha, responde para mim. Amor, vê quem quer, responde. É o Eurípides. Vê o que ele quer, se é importante. Se for, traz. Se não for, já responde para ele. Fala que eu estou ocupado. Aí eu estou lá. E de repente sai. Cara, você já avaliou os grupos que você participa? Os tipos de pessoa que você conversa? Porque esses grupos, gente, é só para pôr o que não presta. E isso aí vai disparar gatilhos quando você vê, querido, anote isso. O que começa com uma imagem de fio dental, amanhã termina no motel, meu irmão. O que começa se masturbando por ver uma mulher de fio dental ali, você já parou para avaliar que tipo de perfil você segue no Instagram? Que tipo de perfil você permite que te siga? Para poder analisar, saber se isso vai cooperar com você. Poxa, tem umas irmãs aí que eu falo para você, não tem como. Eu vou, normalmente, hoje mesmo já tinha 30 e poucas pessoas que me seguindo, deve ser daqui, deve ser de onde eu preguei nos outros dias. Eu avalio perfil por perfil, meu irmão. Tem uns que você avalia, você vê que é da igreja, está lá, sou crente. Aí você vai olhar as fotos, cara, foto de fio dental na praia. Foto de bar, cara, tem coisa que não convém. Por quê? Porque isso vai me alimentar. Ela está errada, o marido dela está errado, não sei, o problema é deles. Eu tenho uma política. Vocês nunca vão ver foto minha, só de bermuda, em rede social. Você nunca vai ver foto da minha filha e da minha esposa, de biquíni, de fio dental, que seja. Se ele tem uma política diferente, tudo bem, eu respeito, não concordo, mas respeito.
Mas isso não significa que eu tenho que ficar vendo uma coisa para me excitar. Aí eu vou lá para o 5 contra 1, vai em cima, vai embaixo, é agora que eu despacho. Sabe o que eu estou falando? O que começa com uma masturbação por um fio dental, amanhã termina no motel destruindo seu casamento. Fazendo essa meninada aí que sai do culto e vai transar com as namoradas. Querido, não foi fácil. Eu queria lascar a irmã Virgínia. Mas casamos virgem. Foi 2 anos e meio. 1 ano e meio de namoro, 1 ano de noivado. Tinha que morder a testa. Tomar injeção no umbigo. Não foi fácil. Eu queria lascar a irmã Virgínia antes do tempo. Mas casamos. Eu honrei a Deus. Honramos os pais dela, que eu prometi para o pai dela. Eu sei, nós somos crentes. Eu sei que é a sua preocupação, porque um dia eu posso ser pai de menina. Olha só, já falava profeticamente. Eu estéreo e já profetizando. Vocês, quem ouviu meu testemunho sabe que eu sou estéreo. Descobri com 13 anos que eu sou estéreo. Não sou mais, né? Tive uma filha, né? Deus fez um milagre. Mas o exame continua a mesma coisa. Fiz o exame depois que minha filha nasceu, eu continuo estéreo, pelo espermograma. Querido, eu preciso entender que eu tenho uma palavra responsável para validar o meu caráter. Eu preciso, olha só, o homem precisa, vamos falar para nós, né? O homem precisa entender a sua responsabilidade para poder validar o seu caráter. A responsabilidade com a palavra que eu empenhei para o meu sogro, que não era sogro, era pai da minha namorada. Falei na frente, falei assim, ó, Virgínia aqui, com 17 anos, eu com 18. A Virgínia aqui, a mãe dela, dona Ana Joaquina da Fonseca, e o seu Márcio Luiz da Fonseca, sargento da Polícia Militar. Falei, eu sei que sou crente de berço, minha esposa. Falei, eu sei que sua preocupação é essa. Eu vou honrar o senhor e vou honrar meu pai. Querido, casamos vivos. Eu tive o privilégio de passar minha lua de mel em Paris, meu irmão. É Parecida de Goiânia, uma cidade onde eu morei, do lado de Goiânia, entendeu? Parecida de Goiânia. Sempre faço essa brincadeira. Fui para minha casa. Casei dia 12 de dezembro de 98. Dia 29 de setembro eu peguei a chave da minha casa. Porque a mãe da Virgínia falou assim, você não é homem para casar com a minha filha e você não vai conseguir dar uma casa para ela. Falei, eu vou falar ao contrário. Eu vou provar para a senhora que eu sou homem, a Virgínia só sai da casa dela para a casa dela. Dia 29 eu peguei a chave. Casa da Coab, meu irmão. Perdão. Casa da Icasa. Era um projeto que tinha lá junto à Caixa, que eu não chamava Icasa. Peguei a chave. Cheguei, saí do serviço, fui lá para casa, já estava noivo, faltava 2 meses para me casar. Falei, seu Márcio, só poderia ir ali com a gente? Claro, onde é que é? Eu falei, não, vou mostrar um lugar para o senhor ali, que eu estou olhando, para a gente morar. Lá, deve ser uma casa que ele quer alugar, né? Vai, chegamos lá, a Grande Goiânia, emendado com a Aparecida de Goiânia, a Grande Goiânia. Cheguei lá, falei, aqui, seu Márcio, essa casa parece que é nova, a mãe da Virgínia, né? Uai, você vai alugar, para que morar tão longe assim? Você se congrega lá no Parque, entendeu? Dá mais ou menos 27 quilômetros de distância da igreja e a casa. Então podia alugar mais perto. Eu falei, não podia, dona Ana. Olha, por que você quer ficar lá? Eu falei, não, eu não podia alugar lá. Mas por quê? Eu falei, porque essa aqui eu comprei, toma aqui, a senhora vai ser a primeira a pisar nela. Dei a chave, ela foi a primeira a entrar. A hora que ela entrou, eu falei que sua filha ia sair da casa dela para a casa dela. Agora a senhora faz o favor de abençoar meu casamento. Ela olhou para mim assim, Aí meu sogro me abraçou, parabenizou, saí da casa, meu irmão, casei e fui para minha casa. Por quê? Porque eu tinha uma responsabilidade que validava o meu caráter. Então isso aqui é muito importante. Se você quer algo importante nessa conferência, é a responsabilidade, mas aqui, o caráter. Olha só esse texto, que também eu acho maravilhoso. Olha só o que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe, para falar do discípulo dele. Espero no Senhor, Jesus, enviar-lhes quem? Enviar quem? Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele, com sincero cuidado com vocês. Quanto a Timóteo, Paulo não está falando dele, Paulo está falando da igreja. Paulo não está validando ele, porque ele era suspeito, ele era filho amado, ele era querido. Tito e Timóteo era filho querido na fé de Paulo. Olha, quanto a Timóteo,
vocês sabem que ele tem o quê? Todo mundo que ele tem? Pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha com o pai. Vocês sabem que ele tem um caráter aprovado. Meu irmão, Timóteo não escreveu nada na Bíblia. Paulo escreveu carta para ele quando ele estava em Filipos, e depois escreveu cartas pessoais para ele, 1 Timóteo e 2. Você já parou para pensar nisso? O cara não foi apóstolo, não foi discípulo direto e nem indireto, porque Paulo foi depois, né? Ainda que Paulo era apóstolo, né? Porque viu o próprio Cristo, mas não andou ali naquela turma. Você já imaginou Estevão ser validado por Paulo, meu irmão? Apontando para a igreja, vocês sabem. Você imaginou o pastor Cristiano chegando aqui? Falou, irmãos, olha, o apóstolo Ezequiel vai me enviar para os Estados Unidos para subir a cara de leão de lá. E eu vou deixar aqui o pastor Felipe, o pastor Cristiano, o pastor... Você foi ordenado, né? Foi ordenado, né? Esqueci de parabenizar. Parabéns. Vamos aplaudir o senhor pela vida do pastor? Parabéns, parabéns. Quem mais foi junto com ele? Está aqui? Eu lembro que tinha mais um, né? Ah, vamos aplaudir aqui esse bonitão vascaíno aqui. Vamos lá. Botafoguense, estou brincando. Pastor Robson e... Vai lá de novo. Sérgio. Vou deixar aqui o Robson e o Sérgio, porque vocês sabem. Vilar dos Teles sabe. Petrópolis sabe. Éden sabe. Redentor sabe. Vocês sabem que eles têm um caráter aprovado. Acabou. Olha só o que Paulo está escrevendo lá em Filipenses 2 para Timóteo. Então, pastor, para falar da postura do caráter, nós temos que falar aquilo que não é postura de caráter, ou seja, as deformidades. Olha que interessante isso aqui. Caráter deformado. O que seria? Provinha para mais tarde aí, o pastor dos homens, o pastor vai colocar no grupo aí. Que no congresso a gente aprendeu lá que seria uma definição. Olha só, é o caráter. O que é o caráter deformado? O que é o caráter deformado? É o caráter praticado de forma contrária ao seu conceito absoluto. Querido, se tem algo que é absoluto, que não negocia caráter. Homem não gosta de fazer isso não. Aí, bom que a gente quebra um gelinho, né? Vira para a pessoa que está do lado e fala assim, olha, caráter não se negocia. Assim, meu irmão, caráter não se negocia. Quem que é pai aqui que está com um filho aqui? Cadê o pai que está com um filho aqui? Fala para o seu filho. Filho, caráter não se negocia. Fala para ele. Filho, caráter não se negocia. Quem é pai que o filho não pode estar aqui? Fala agora no mundo espiritual. Fala o nome do seu filho, ou dos. Fala, João, Ezequiel. Eu profetizo que você entenda, caráter não se negocia. Profetiza no mundo espiritual aí. Ele não está aqui por algum motivo. Profetiza. Pastor, mas ele é pequeno. Ele está no colo. É isso aí. Fala, quando eu falo filho, é filho e filha, tá? Não está escutando? Ih, deu ruim. Caráter é o quê? Me ajudem aí, foi o que eu falei agora. Caráter não se negocia. Perdão, não sei se é minha voz aqui, que some de vez em quando, pode ser eu. Caráter não se negocia. Caráter é a postura das minhas características no conceito absoluto. Deformidade de caráter é o quê? É a prática da forma contrária a esse conceito. No mundo lá fora, trair a esposa é comum. Aqui é inegociável. Querido, o dia que eu olhei para dentro de mim, eu olhei nos olhos da minha esposa. Estávamos noivos, perto de casar. Eu falei, eu quero que você entenda uma coisa, Virgínia. Eu não sou perfeito, você não é, mas entenda uma coisa. Divórcio, para nós, não é opção. Não é opção. Eu levei e levo ao pé da letra, até que a morte o separe. E olha que a morte já tentou separar nós dois, meu irmão. Que eu venho aí, umas capengadas aí, meu irmão. Quem ouviu minha história sabe. Porque eu tenho um maior sonho na minha vida. Esqueci o nome do senhor, pastor.
Valdemir, eu tenho um sonho pessoal, que eu não vou ver. Mas eu tenho esse sonho que vai acontecer. Que o dia que a minha filha me enterrar, ela vai escrever na lápide do meu túmulo: o meu pai terminou a vida casado com a minha mãe, pai da sua filha. Que é a frase que eu termino o meu testemunho pedindo oração. E que os irmãos orem por mim, para Deus me dar saúde, para eu ser sogro do meu genro e avô dos meus netos. Porque é um legado, aquilo que nós falamos aqui do legado, a voz que continua falando, a história que continua falando. Então caráter, vamos lá todo mundo, caráter não se negocia. Ponto. Ok? Por quê? Porque falar de caráter adoecido, meu irmão, é uma das áreas mais complexas da igreja. Por isso que eu falei que é uma palavra tão séria, porque é muito complexo. Porque o caráter, quando você vai lidar com a estrutura moral do caráter, você fala de todas as áreas do ser humano. Moral, sexual, conjugal, relacional, social, profissional, financeira, espiritual, congregacional, liderança, pastoreio, tudo mesmo, não tem como. Eu vou ter caráter como marido, mas não vou ter caráter como crente. Como assim? Eu vou ter caráter como marido, mas não vou ter caráter como pai. Então, querido, isso é uma área seríssima e desafiadora. Pode sentar com os pastores. Você sentar com os pastores congregacionais, eu vivo isso em aconselhamento. Algumas coisas que eu participo na igreja, que o bispo me chama para orientar. Mas os pastores congregacionais sabem que é uma das coisas mais difíceis de lidar na igreja é a postura do caráter. Principalmente quando envolve imoralidade sexual e financeiro, meu irmão. Tem gente que desvia, tem gente que assim rompe, sai da igreja principalmente por questão financeira. Então, querido, é uma das áreas mais complexas. Por quê, pastor? Aqui, quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Menino, tá? Menino. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Ou seja, estou para morrer. Foi curto e grosso. Seja o quê? Forte e homem. Pronto. Acabou. Salomão, vem cá, deixa eu falar com você. Seja homem, rapaz. Menino. Seja forte e seja homem. Olha o conselho que ele está dando para Davi. Davi está dando para Salomão. Ele continua dizendo como é essa hombridade, ser homem, como é essa força. Olha só. Obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige. Todo mundo. Exige. Depois de exige. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Gente, não tem como. É aquilo que eu falei. Pastor Cristiano, no começo. Né? Isso tem que vivenciar a nossa vida. O homem, ele tem que temer ao Senhor e andar nos caminhos. Porque sempre que você vai ver uma bênção profética, uma bênção de primogenitura, é andar no caminho. Jesus pega tudo isso e coloca em João 14,6. Vamos dizer assim, João coloca a palavra de Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um homem, para viver e entender o plano de Cristo, ele começa com Cristo, que é o caminho. Nesse caminho, ele revela ao revelar a verdade, ele vai gerar. Por que os nossos filhos não têm vida, meu irmão? Com Deus, vida social, menino tudo doente, rebelde. Por quê? Porque a partir do homem não conheceu a verdade. Ele não conhece a verdade porque o pai não anda onde? Está vendo que a equação, ela bate em cima. Olha que interessante. A continuação desse versículo. Olha só. Anda nos caminhos, seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde você for. Querido, esse caminho me leva à prosperidade.
um homem que anda no caminho do Senhor, um homem que teme ao Senhor, esse homem, ele vai obedecer os mandamentos, ele vai entender as ordenanças, ele não vai ter dúvida dos decretos, ele vai entender e obedecer os mandamentos, ele vai ouvir as ordenanças e ele vai ser e dar os seus testemunhos, conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um padrão de caráter para o homem. É temer a Deus, andar nos caminhos, trabalhar, cuidar da família, ter responsabilidade e ter caráter. É uma escada que você não pode abrir mão dela. Não pode. Não pode. Aí ele continua dizendo: e você vai prosperar em tudo que fizer e por onde você for. Então não é o lugar que é ruim. É o homem que ainda não entendeu o caminho. Não é o lugar que é ruim. Não é Meriti que é ruim, não é Goiânia que é ruim. Não é Meriti que é ruim. Não é o bairro, não é a comunidade. É o caminho que eu trilhei para mim e para minha família. É isso que me leva. O homem que anda, por onde ele for, ele vai prosperar. Mas não acabou não. Ele continua. Olha o verso 4. E o Senhor manterá o quê? Quando o homem tem caráter, teme ao Senhor, anda nos caminhos, tem responsabilidade, tem caráter, nunca vai deixar de cumprir a promessa. Repita comigo: eu tenho a marca da promessa. Põe a mão e fala: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Agora a promessa, eu estou marcado por ela, mas ela só se cumpre se eu deixar marcas dela na história. O Senhor manterá. Ou seja, para ele manter tem uma condição. Para ele manter tem uma condição que nós lemos no verso 3, mas vamos continuar. O Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus o quê? Descendentes cuidarem da sua conduta, da sua postura, a maneira como você lida com as pessoas, conduta, por onde eu passo. Eu repito, eu falei que eu ia falar isso novamente, queridos, eu repito no nome de Jesus. Vou plagiar mais uma vez o apóstolo Paulo: eu rogo-vos pelas misericórdias de Cristo. Vai lá no hotel ou liga, pergunta, pede, ó, já o Vitor está me buscando, me levando lá, tudo. Vitor não, como é que é o nome dele? Vitor, não é? Olha, vamos ser. O Vitor, vai lá, Vitor, aproveita, vai lá, faz isso. Pega lá, faz um check-out do caráter do Adriano no hotel. Porque ele está dizendo que a promessa que vai se cumprir nos meus descendentes, para manter uma conduta, cuidarem da conduta, do testemunho, do caráter, da maneira como lida. Queridos, no nome de Jesus, eu estou falando para homens, principalmente a maneira como lida com o sexo oposto, querido, a maneira como cumprimenta a irmã, a maneira como conversa com a colega de trabalho, com a vizinha, com o parente, com a prima. Querido, isso valida. Essa postura não negocia. Eu sempre falo para os pastores, querido, e eles sempre têm esse cuidado. E não, pastor, você vai fazer isso porque vai acontecer alguma coisa. Não, querido, é uma política, eu não abro mão dela. Eu não atendo mulher sozinho, não atendo, não adianta, não atendo, nem online, querido. Tem que estar minha esposa ou alguém tem que estar. Eu vi o zelo do pastor Marquinhos e da pastora Adriana ontem, ao colocar uma pessoa lá. E aí ela me levou naquela sala onde eu tomei o café lá. Não era aquela do sofá, aquela outra de cá, que ela arrumou um café. O senhor até recolheu lá o café. Ela me levou lá, eu falei assim: não, aqui é muito escondido. Ela falou: não, eu vou ficar aqui no corredor. Eu falei: pois é, mas é muito escondido. Fiquei lá no templo. E ela lá no fundo, lá. E eu falei: irmã, não fica na cozinha não. Ela não escutou nossa conversa, mas é testemunho, meu irmão. Eu tenho uma testemunha. Ele está me dizendo que a minha conduta, e se me seguirem fielmente, de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem. Jamais. Você verá a sua posteridade
você verá a sua descendência, aquilo que eu falei. Já imaginou, querido, o seu bisneto falando? Cara, sabe por que eu sirvo a Deus? É o Deus do meu bisavô. Aí você vai olhar a história. O Deus, como é que era no Velho Testamento, quando falava o Deus de seus pais? Era o Deus de Abraão, era o Deus do bisavô, do avô e do pai. Havia uma promessa. E aí, querido, 1 Reis 2, de 1 a 4. Agora, olha que interessante. Vou pedir para você aí, que quiser, compartilhar aí. Rapaz, chegou o avivamento aqui, eu não vi. Esse próximo slide, olha que equação, pastor Cristiano. Olha que equação, pastores, líderes, obreiros das igrejas. Olha que equação interessante que Deus ministrou no meu coração. Vamos lá, todo mundo, ó, menos, tá, vamos lá, ó, todo mundo, vai, 1, 2. Todo caráter ferido é porque ele abriu mão dos valores morais. Todo valor moral, ele é destruído quando a pessoa vive na vida de pecado. E a vida de pecado é porque a pessoa não quer caráter saudável. E isso só acontece com o ser humano. Então, o ser humano menos caráter saudável é igual a vida de pecado, meu irmão. E aí não é uma questão cristã. Nós temos obrigação. Nós temos, querido, no nome de Jesus, nós temos obrigação de ser testemunho lá fora, de não entrar em negócio errado. Nós somos cristãos, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos casados e aos solteiros também. No nome de Jesus Cristo, Salvador, Criador, nosso Deus, Pai de tudo e Pai de todos, Criador dos céus e da terra, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que deu sua vida por nós, em nome do Espírito Santo que Ele deixou para ajudar a gente a lembrar de todas as coisas que Ele nos ensinou, em nome de Jesus, querido. Nós temos obrigação de ser testemunha, nós temos obrigação de não divorciar, nós temos obrigação de não ficar aí com adultério. Você que é solteiro tem a obrigação de segurar essa pingola sua e deixar para o seu casamento. Segurar, eu não dou conta, eu dei conta. E eu não sou melhor do que você, não, talvez eu seja pior do que você. Mas eu tive uma postura, eu olhei para o olho de um homem, Márcio Luiz da Fonseca. Sei até o CPF dele, meu. Tem um relacionamento, moramos não próximo, mas no mesmo bairro. Todo domingo que eu estou, ele não aceita eu almoçar em outro lugar. Quando eu estou em Goiânia, domingo almoço é com ele. Às vezes, a maioria das vezes ele faz, mas tem vezes que ele fala: ô meu genro, faz uma comida para mim amanhã. O que você quer comer, meu sogro? Por quê? Porque eu olhei no olho dele. Eu falei assim: o senhor não vai levar sua filha de branco para o altar, porque o vestido é bonito. Sua filha vai entrar virgem. E entrou, meu. Só conheci minha mulher depois do casamento. Então foi coisa de homem. Eu não falei: ô meu sogro, ô seu Márcio. Eu só chamei ele de sogro depois que eu casei. Ele está namorando, vou almoçar na casa do meu sogro. Você casou? Como assim é seu sogro? Sogro é o pai da esposa, não é o pai da namorada. Sogro, não é o pai do namorado. Então, eu só chamei ele de sogro. E no dia do casamento, quando terminou o casamento, eu falei para ele, eu honrei minha palavra. Na hora que ele levou ela na frente, o casamento foi civil e religioso dentro da igreja, o juiz foi lá, foi tudo lá na hora lá. Não sei nem se hoje faz isso. Pagou o juiz para ir lá na hora do casamento. E aí, a hora que ele me passou a Virgínia, eu abracei ele e falou assim: cuide da minha filha. Eu falei: eu honrei com o senhor minha palavra. Sua filha está casando virgem. Eu falei no ouvido dele: sua filha está casando virgem. Ele fez assim: obrigado. Sentou. E ele tem 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. Mas pensa num cara que a gente relaciona o tempo todo. Minha sogra, dona Ana. Sabe como que eu chamo minha sogra? Não casei com minha prima não, mas só chamei ela de tia. Não me pergunta por quê. Desde quando eu namorava. Peço benção para o meu sogro e minha sogra. Benção, meu sogro. Deus abençoe meu filho. Benção, tia. Ele eu chamo de sogro, ela chama de tia. Não me pergunta por quê. Benção, tia. Ela vem e me abençoa. Pode ser.
Pode ser boa. Não tinha pensado nisso, né? Não tinha pensado nisso. Boa. Me perdi pela tangente, eu não saí não, fiz só MPD que acabou de me confrontar. Queridos, eu empenhei uma palavra, eu olhei no olho dele. Então não se negocia. Querido, você não tem o direito de largar sua mulher. Você não tem o direito de abandonar seu filho. Você não tem o direito de viver uma vida desenfreada aí na internet, masturbação, pornografia, compartilhando, vivendo aí uma vida desenfreada, essa meninada, tudo fazendo sexo, meu irmão. Sai da igreja cheio de Deus, não aceita confronto, aí sai daqui, está tudo normal, no outro dia Deus perdoa. A questão não é o quanto Deus perdoa, a questão é o quanto você é homem para assumir seu caráter, para assumir sua postura, para olhar para o pai de uma moça e falar assim: eu vou assumir sua filha, eu vou casar com ela. Chegar no seu pastor, nos pastores, e falar assim: pastor, eu vou casar com essa menina, eu vou honrar minha igreja, eu vou casar virgem, ela vai casar virgem, talvez você venha do mundo, mas se você é nova criatura, ponto, zerou, zip zap. Não se negocia, mais uma vez eu falo, caráter não se negocia, caráter não se negocia. Vamos para o próximo, estamos pegando a reta final, querido. Olha que versículo interessante. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas e roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram. Por isso, os israelitas não conseguiram resistir os inimigos, querido. Se tem uma coisa que faz a gente perder batalhas na vida, é pecado, meu irmão. Pecado. Isso eu vou falar de experiência de atendimento, tá? Não sei se os pastores já tiveram essa vida. Você vai ouvir isso muito na EFOL. Mas o camarada começou a adulterar. A primeira coisa que afeta é a vida financeira. Como que anda junto? Rapaz, o cara começou com as imoralidades sexuais, o cara está enfurnado na pornografia, com amante, alfa 1, alfa 2. Primeira coisa que afeta é a vida financeira, meu irmão. E aí o texto está dizendo, olha, por isso os israelitas não resistiram aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Querido, Deus está falando que o povo lá, o povo de Israel, falou para Josué: Josué, eles são merecedores de destruição. Olha o que um caráter ferido de um homem, vamos ver agora, de um homem, destruiu uma nação, estava destruindo, porque os homens perderam a batalha, uma batalha gigantesca que eles ganharam. Viu outro povo, aí rapaz, só um pouquinho, não vamos só um pouquinho de gente. Rapaz, eles voltaram. Por isso que eu acho que eles voltaram de ai, porque faltou todo mundo falando ai, ai. Eles não venceram ai, voltou falando ai, apanhamos, ai, Josué, deu ruim. Aí Josué foi orar ao Senhor. Josué, por que você está prostrado aí, rapaz? Levanta, o povo pecou. Vocês com a minoria, eu te dei uma vitória numa batalha gigantesca. E eu não ia te dar vitória contra esse povo de ai de vocês se não consertarem. Olha só. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Querido, tem coisa que Deus não age. Não venha me dizer que Deus está agindo na sua vida, está agindo na sua casa, está agindo na sua família. Se você não obedece, não venha me dizer, porque não age, não age. Ele está dizendo: eu saí do meio de vocês. Olha só, vá, santifique o povo e diga-lhes: santifiquem para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição. Ele repete 3 vezes: no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir os seus inimigos, enquanto não as retirarem. Aí vem a confissão. Então Josué disse a quem? Esse é o famoso pecado de Acã. Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga-me a verdade. Como tem... Querido, a pessoa quando começa a adulterar, fornicar, pornografia,
masturbação compulsiva, a primeira coisa é mentira, não olha nos olhos, se torna um mentiroso. Acã, diga-me a verdade, Acã. Imagine Josué, fala assim, cara, me diga a verdade. Não rompe, não vai para frente, rapaz, Deus nos deu vitória. Nós éramos 100, um exemplo de número, não lembro agora, ganhamos de 1000. Aí nós fomos com 300 e perdemos para 50. Não sei se o número é esse, não, acho que não é, tenho quase certeza que não é não, só citei aqui. Para a glória de Deus, me diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada, querido, no nome de Jesus nós vamos orar agora. Não esconda nada, querido. Você quer um conselho? Provavelmente vai ser a primeira coisa que eu vou falar. Se for o Eurípides que for abrir EFO, vai ser o que ele vai falar. Seja verdadeiro para Deus, não esconda nada. Adianta esconder de Deus? Talvez então, não sei se aqui usa essa linguagem, né? Lá em Goiânia fala, às vezes dá um migué, dá um perdido no pastor, na esposa. O cara está dizendo, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade, que eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, olha a confissão do cara. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei. Olha o que eu falei, o que começa cobiçando uma imagem, uma foto, uma postagem de fio dental, masturbando, amanhã termina no pecado, destruindo a casa. Eu cobicei e me apossei deles. Então, as escondi no chão da onde, meu irmão? No chão da minha? O cara pecou, pastor Cristiano, e levou para casa. Escondeu dentro de casa. Quantos maridos escondem suas fornicações, pornografias e adultérios dentro de casa? Mulher dorme e vai lá no celular, ela não está vendo. O menino está lá, meu pai e minha mãe dormiu, eu vou lá no celular. Olha o que Acã fez. Escondi na minha tenda, com a prata por baixo. O camarada, meu irmão, viu que a prata era mais pesada, porque talvez ainda confessando, alguém pegava a capa, pegava o ouro e esquecia a prata. O camarada, agora vamos pensar aqui na realidade. Josué mandou uns caras para a batalha, Acã estava no meio, os irmãos estavam na batalha, Acã caçou um lugar, meu irmão, é tão sério isso. Acã cobiçou de tal forma que ele foi lá ver a etiqueta da capa, que ele sabia que era na Babilônia. O cara caçou uma balança para pesar a prata, meu irmão, e dá até os gramas. Já parou para pensar nisso? Enquanto os irmãos estavam lutando, ele estava caçando, vamos ter uma balança aqui. Rapaz, vamos ter uma balança aqui. Ele viu, foi caçar balança. Quantas vezes homens, pastores, líderes, família estão aqui buscando, lutando na vida, e os homens caçando balança para pesar pecado. Para pesar, irmão, isso é uma desgraça financeira. O cara está lá com os irmãos dele, pastor Cristiano, na batalha, vamos lá lutar. O cara foi caçar, ele teve tempo de olhar a marca da roupa, rapaz, é Hugo Boss, é Dudalina, meu irmão, isso aqui é original, olha o tecido. Aí ele pegou a prata, o ouro, porque ele mesmo fala do peso. O cara foi procurar balança. Quantos irmãos ficam procurando pecado, enquanto a mulher e os filhos ficam lutando na igreja? Ora, Deus guarda meu marido. Quem guarda a casa é homem. Não é ficar procurando pecado. Homens que lidam com as estruturas morais do caráter hoje, inspiram a família, ensinam os filhos como eles vão lidar com as estruturas morais da vida amanhã. Essa frase aqui vai entrar no meu livro e na apostila de homens, já está na apostila e no livro. É uma frase que Deus ministrou a partir desse texto. Homens que lidam com a estrutura moral do caráter hoje, inspiram famílias e filhos para lidar com a vida amanhã com moral. Filhos com moral. Isso precisa fazer parte da nossa vida, meu querido. Para terminar, eu tinha mais 2 pontos para trabalhar. Mas amanhã tem culto, tem cedo, talvez os irmãos também tenham que voltar para os seus bairros. Querido, sabe aquele negócio, pastor Marquinhos, que você dobra o joelho e fala assim, Deus, fala comigo. Aí quem pede
Quem fala o que quer, ouve. Olha a frase que Deus ministrou no meu coração. Ela está no livro Discernindo a Visão Familiar, porque lá fala um pouquinho sobre o caráter familiar. E também vai estar no livro de homens. Olha essa frase, pode tirar foto. Não se venda e se corrompa para manter a aceitação. Mantenha a sua integridade e Deus guarda a sua reputação. Sabe aquele negócio, pastor, que você está de joelho buscando de Deus, e Deus vem só para essa frase, escreve, Adriano. A hora que eu terminei de escrever, que aí eu vi, falava, vai, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Deus me deu. Querido, qual é a sua escolha hoje? Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Você quer manter a aceitação nesses grupos aí de pornografia? Ou você quer manter uma integridade? Porque Deus guarda a reputação. Bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, mentiram contra vocês, mentiram contra vocês por amor do meu nome. Vocês serão felizes quando mentirem. Então, querido, sabe aonde eu tenho que ser aceito? Pastor, deu ruim. Robson, sabe onde eu tenho que ser aceito? Pastor Felipe, no coração da minha mulher. Ali eu tenho que trabalhar a aceitação. No coração da minha filha, no coração dos meus pais, no coração do meu sogro e da minha sogra, no coração da minha parentela. Lá eu tenho que ser aceito. Agora, coisa que não presta, tudo me é lícito, mas tem coisa que não convém, meu irmão. Tem coisa que não me convém. Aí eu vou passar para frente. Já tiraram aí, anotaram a frase? Eu vou ter que passar, olha o tanto de slide que eu vou ter que passar, querido. Isso aqui, ó, Deus me deu essa palavra tem 2 semanas. Homem passivo é o homem resolutivo versus o homem redentivo. Vou passar rápido aqui. Depois o irmão lá, já está copiado, ele pode enviar para os pastores, eles enviam para vocês. Tanto de coisa que eu tinha que falar, mas eu vou parar aqui, ó. É importante, é impossível separar a vida familiar da vida com Deus. Todo mundo com essa frase, vamos lá. 1, 2, 3. É impossível. Pastor, tem isso na Bíblia? Sim, é impossível separar a vida familiar da vida com Deus. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dono da graça da vida. Do mesmo modo, vocês o quê? Maridos, está falando para os homens. Como co-herdeiras da vida, para que não sejam interrompidas as suas orações, querido. O que impede a oração não é falta de fé. O que impede a oração é tratar mal a esposa. Quando está o casal, quando é para a família, eu falo, tratar mal o cônjuge. Mas não estou falando para homens. É tratar mal o filho. É tratar mal as pessoas. Tratem suas mulheres com honra. Porque eu não vou ouvir a oração de vocês se vocês não tratar. Irmãos, eu estou lendo Bíblia. Irmão Pedrinho. Irmão Pedreira. 3:7. Aqui não dá tempo. Vou para o final. Não, para o final. O homem é o sacerdote da esposa, que eu passo o versículo. Depois o pastor, o pessoal da mídia vai passar para os pastores, eles vão caminhar para vocês. Eu volto a repetir, eu termino repetindo esse versículo. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. E termino com essa postura, de Josué. Esforcem de Paulo escrevendo depois de Josué. Esforcem para ter uma vida o quê? Tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós o instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são e não dependam de ninguém. Olha o que Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica. Querido, a Bíblia, ela é tomada de postura de caráter para homem. Não tem conversa. Paulo está dizendo, gente, viva uma vida tranquila, cuide dos seus próprios negócios, trabalha com as mãos, com honra, como nós instruímos vocês, a fim de que andem decentemente. Lembra do conselho de Davi para Salomão? Tenha uma conduta, ande decentemente. Agora eu termino com Josué. Se porém não agrada a vocês servir a Deus, ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: aos deuses dos amorreus, dos seus antepassados que serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão.
mas eu, Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem aqui talvez entrou como Acã, mas quer sair daqui como Josué? Talvez você entrou, talvez algo falou com você, talvez algo ministrou ao seu coração a respeito disso. Você entrou como Acã, mas eu declaro que você vai sair daqui como Josué. Vamos cantar ao Senhor, vamos ministrar adoração ao Senhor e vamos orar. Eu queria convidar você que chegou aqui, talvez algo dessa palavra falou contigo desde o início. Quantos querem sair daqui como Josué? É um poder de decisão, meu irmão. Como você quer viver? Você quer viver da maneira que você tem vivido? Você quer viver de uma maneira desenfreada no pecado? Ou você quer ter uma postura de falar aqui para a igreja, de falar lá fora? Gente, eu não sei vocês. Se vocês querem continuar adorando a outros deuses, se você quer continuar na vida de pecado, se é ruim para você que eu saia do grupo e vocês vão me criticar, porque esse grupo só tem o que não presta, vocês só falam o que não presta, então eu não vou ficar nesse meio. Se não agrada a vocês, eu não posso fazer nada, mas a minha decisão eu não mudo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que eu acho fantástico, pastor Cristiano, demais pastores, mas eu, Josué, ele joga a responsabilidade para quem? Eu. Amém. Homens fortes, homens firmes. Homens fortes, homens fortes, homens. Quantos Josué nós temos aqui? Quantos Josué? Pode ir, não sei. Vim no coração aí, meu irmão. Que vem no coração aí, pode começar. Vamos fazer um ato profético geral aqui, porque vai ser bem objetivo, não tem como impor as mãos. O pastor Cristiano, né, a gente quer respeitar isso, aí eu acho importante. Queria convidar todos os Josués aqui para frente. Todo mundo aqui na frente, eu já vou até descer. Isso, cara. É um ato final. Eu vou fazer uma oração. Vou entregar para o pastor Cristiano, os pastores que quiserem orar. Vem para frente. Vem dizendo, eu sou Josué. Acã não faz parte mais da minha vida. Eu tenho um caráter. Venha falando, Deus, caráter não se negocia. Vem declarar todos isso, os filhos que puderem vir. Se alguém tiver alguma limitação, fica nos bancos aqui da frente. Querido, essa postura tem que ser sua. Nós podemos profetizar. E aí, meu precioso, tudo bem? Saudade. Meu sonho era ser bonito igual você e ter cabelo. Querido, caráter. Eu sou teu. Enquanto há um rio a partir das vozes dos levitas, há um rio de água. Mergulhe na postura do caráter. Tema homens posicionados na responsabilidade e no caráter. Eu vou fazer uma oração. Nós vamos estar aqui orando. Já vou entregar para o pastor fazer as considerações finais, orar, cantar. Enquanto eles cantam, eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és a vida está te chamando, meu. Você é muito melhor, O que você está vivendo revela o momento, mas não define futuro. Seu futuro é com Josué. É como Josué. Você é muito melhor, muito melhor. Você pode vencer isso, meu irmão. Você não entendeu ainda aonde Deus te chamou. Seja o homem que Deus chamou você para ser, filho. Você é muito melhor do que os seus olhos enxergam. Porque o Pai te chamou. Amém, povo de Deus. Se coloque diante de Deus. A sua casa, a sua história. É a sua história. Se rende a Ele agora. Entrega a Ele, confesse a capa de Acã, confesse a prata e o ouro, confesse isso, todos declarem, confesse agora. Não carrega mais a capa de Acã, não carrega a prata de Acã, não esconda na sua casa.
Não esconda na sua casa. Venha ser o homem que Deus chamou você para ser. Venha ser o homem que Deus chamou você para ser. Venha ser o homem que Deus chamou você para ser. Abençoado está. Diga a Ele: eu dou minha vida a Ti, Senhor, a minha casa, os meus sonhos, porque eu sou homem forte e firme. Forte e firme. Você não é fracassado. Deus está tirando todo o sentimento de rejeição e abandono do seu coração. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, aleluia. Diga isso para o Senhor. Oh, diga para Ele: eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu. Diga mais uma vez. Eis-me aqui, rendido estou. Diga de novo. Eis-me aqui. Olha para nós, Senhor. Oh, nós nos entregamos aos teus cuidados mais uma vez. Nós declaramos: nós temos um dono. Oh, e tu és meu. Oh, diga mais uma vez. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Somos do Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, somos do Senhor. Nós não vamos negociar isso. Não vamos negociar princípios, não vamos negociar valores. Nós não vamos permitir que nada roube o nosso foco. No nome de Jesus, nós renovamos aqui a nossa aliança com o Senhor.
nós renovamos a nossa aliança com Deus Todo-Poderoso. E como Josué, nós queremos declarar isso. Não importa se você ainda não é casado, você é um homem. Como Josué, quero te convidar a declarar isso. Dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Oh, glória a Deus. Abençoa seu irmão aí mais uma vez. Dá um abraço nele. Amém. Bom, vamos orar pela família do pastor. Quantos foram abençoados? Amém? Nós estamos saindo daqui melhores do que quando chegamos. Em nome de Jesus. Isso. Tome seu assento aí, nós já vamos encerrar. Só vamos orar aí pelo pastor, pela sua família. Ele sempre pede isso. Chamar o pastor Marquinho para fazer essa oração. Sobe aqui, Marquinho. Glória a Deus. Bem, só lembrando você, amanhã 10 da manhã estaremos juntos aqui. Pastor Adriano vai estar ministrando para famílias, amém? Então volta, vem, traz sua família com você, né? Com exceção dos irmãos que têm compromisso lá na sua igreja local. Aí não dá, não vai dar. Mas os demais, espero vocês aqui. Temos certeza que Deus vai fazer muito mais ainda. Deus está tratando conosco, vai continuar tratando, amém? O Senhor te abençoe. Pastor Marquinhos vai fazer a oração aqui final, vai nos despedir em paz. Aleluia, amém? Você pode estender sua mão para cá e vamos orar. Começa a liberar a palavra de bênção nesse momento. Começa você a liberar a palavra de vitória sobre a vida do pastor. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, reunidos aqui homens, Pai, declaramos uma palavra profética, liberamos sobre a vida do pastor toda sorte de bênçãos. Que o Senhor venha com saúde, com força, vigor, para que o teu filho continue a jornada, Senhor, cumprindo todos os seus planos, todos os seus propósitos, Senhor, nesse tempo. Nós oramos pela sua família, pela sua esposa, pela sua filha. Guarda, Senhor, Ele está aqui nos abençoando, tem abençoado a nossa localidade, tem abençoado o Rio de Janeiro, e a sua família, a sua esposa, a sua filha estão lá, orando, intercedendo. Deus, nós oramos e abençoamos elas lá naquele lugar. O Senhor possa guardar, abençoar, em nome de Jesus. Prospera o teu filho, ele colocou aqui, compartilhou as suas lutas. Deus, a dificuldade que ele está enfrentando nesse momento com uma ação judicial. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê sabedoria. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, liberar tudo aquilo que está retido, para que venha sustento, para que venha provisão, para que venha milagre sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Deus, nós cremos, ó Pai, que Tu tens o controle de todas as coisas, e cremos, ó Pai, que o Senhor abençoará o Teu filho, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, em segurança, guarda o nosso caminho de regresso aos nossos lares, livra-nos, ó Pai, dos homens maus, sanguinários, daqueles, ó Pai, que são levantados pelo inferno para tirar a paz, para roubar, Deus, aquilo que é nosso. Nós dependemos, em nome de Jesus, chegaremos em paz para as nossas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, como homens transformados, como Josué, posicionados, crendo, Senhor, que tu fez grandes coisas aqui nesse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmão, eu quero desafiar você. Lá atrás nós temos o material do pastor Adriano, passe lá, irmãos, amém. Da última vez que ele esteve conosco lá em Metrópole, aqui em Velar, eu fui muito abençoado pela literatura, muito abençoado pela experiência de vida que ele compartilha nos seus livros. Seja abençoado também, leve um pouco dessa história para a sua casa, para a sua família, como exemplo, como uma ferramenta para aplicar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Levante sua mão direita comigo e digamos todos juntos bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos os homens de Deus cantemos juntos. Amém.
Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Vai na paz do Senhor, meu irmão. E se você pode, aqui 10 horas da manhã, amanhã o pastor Adriano vai ministrar. Vai ser uma bênção em nome de Jesus.